Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista. Hoje eu vou fazer uma pergunta muito dura, vou fazer uma pergunta muito cruel a vocês. A pergunta é a seguinte: quantas pessoas serão necessárias morrerem para se entrar com o pedido de impeachment do Bolsonaro? Quantas pessoas vão ter que pagar com suas vidas para que a gente comece a ver aí em marcha um processo de impeachment? Bom, na verdade, esse cálculo político já está sendo feito. Aliás, o Bolsonaro é um recordista de pedidos de impeachment contra ele. Superou a Dilma, superou o Collor. São mais de 30 pedidos de impeachment contra ele e o Maia não leva adiante isso. Afinal de contas, o Bolsonaro já se articulou, né? Para quem pensa que ele é burro, ele não é burro. Ele viveu tantos anos no parlamento e sabe como é que fica lá, como é que se faz o jogo político das votações. E ele já se articulou com o Centrão para conseguir votos para o lado dele. Não quer dizer que ele vai, nesse momento ele tem a maioria, tem, porque precisa de 2/3 para derrubar um presidente, né? Não temos 2/3 ainda. Portanto, ele trabalha com isso, né? O gabinete do ódio é só para isso. É só para difamar, fritar e, no caso também, para fazer articulações políticas para manter a sua política. Na verdade, nós temos um problema muito sério. Quando eu fiz essa pergunta cruel, é porque nós vivemos num país que banalizou as mortes e tornou as mortes um verdadeiro espetáculo. Ou seja, nós temos de programas de TV, diários às vezes, que ficam mostrando o quê? O espetáculo da morte, o espetáculo da perseguição policial. Aliás, o Brasil tem recordes mundiais de homicídios, de mortes violentas por ano. E isso faz com que as pessoas passem a tratar a morte como se fosse uma coisa natural. Não é natural, mas infelizmente os próprios meios de comunicação de massa acabam colaborando para que você tenha assim uma verdadeira banalização da morte. Só para vocês terem ideia, consultando aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi criado lá em 2007, que faz esses cômputos de mortes violentas, né? No ano que foi criado esse fórum, o Brasil teve 44.625 mortes no ano. E assim, ano após ano, né? O recorde foi em 2017, onde o Brasil teve 59.128 mortes. Vejam, só para vocês terem ideia e vocês entenderem as nossas diferenças com os países europeus e perceber que como está chocando o mundo europeu o que está acontecendo agora com o coronavírus. Só para vocês terem ideia, na Espanha, eu peguei um dado aqui do INODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Também foi um escritório criado em 1997, né? Eu tenho dados aqui de 2012. A Itália morreram aí, né, por mortes violentas, né? 469 em 2012. E lembre-se que a Itália tem máfia. A Espanha, em 2012, morreram 303. Muito bem, vamos comparar com o Brasil? Bom, em 2012, no Brasil morreram 53.054 pessoas. Olha a diferença brutal, brutal. Se vocês querem acessar esses dados aqui do Brasil, né, coloca lá G1, data 14 de 2 de 2020 e escrevam Monitor da Violência. Vocês vão ver que vai aparecer uma reportagem lá mostrando as mortes esse ano, que são de 2019, né? Foram de 41.635. E na reportagem vocês vão ver os dados dos vários anos, de 2007 até 2012. Isso faz com que, ali entre 2007 e 2012, se a gente fizer uma média entre o menor e o maior, mas assim, pegando ano a ano e arredondando, vamos dizer assim, dá mais ou menos, na média, mais ou menos 50 mil mortes por ano. Então o brasileiro passou a conviver e achar, digamos, conviver com a morte. Ou seja, como diria o Guy Debord, né, que escreveu aqui, um grande militante
lá do maio de 68, né? Nós vivemos uma sociedade do espetáculo. Ou seja, você tem uma verdadeira espetacularização da violência. Então, vejam só, nessas e outras, para quem acha que o Bolsonaro está fraco, né, enfraquecido com a situação, com saída de Moro, denúncia, etc e tal, e coronavírus, a situação toda, não, gente, ele não está fraco, não. Aliás, aquilo que ele falava, aquele famoso vídeo antigo dele, que para ele tinha que ter 30 mil mortes, olha, não sei não, gente. As coisas estão terríveis. O Brasil caminha para ser o recordista de mortes. Não sei se em números, né? Não gosto nem de pensar nisso. Mas, em taxa de contágio, vejam aqui o jornal de 30 de abril da Folha de São Paulo. Né? Vejam, a taxa de contágio já é a maior do mundo. Já temos a maior taxa de contágio do mundo. Portanto, tudo indica que nós passaremos esses números terríveis de mortes da Espanha, da Itália. Não sei que dia vocês vão estar vendo esse vídeo, mas hoje que eu estou fazendo esse vídeo aqui, já passa de milhares e milhares de mortos no Brasil. Vai saber lá quanto nós teremos ainda? E é bom lembrar, gente, o presidente, ele não apresenta seus exames, né? E ninguém faz nada, fica por isso mesmo. Por isso que eu estou falando, ele tem força. Ou seja, é o legislativo, é o judiciário, assim, agindo de uma forma extremamente frágil. Dilma caiu por muito menos, sofreu impeachment por muito menos. Tanto é que era uma perseguição política que, passado o impeachment, morreu o assunto, né? Ela não foi para a cadeia, porque não tinha nada do ponto de vista jurídico ali que sustentasse aquilo. Foi só uma armação jurídica política que acabou dando certo para eles, muito bem arquitetado. E agora não, agora fica nesse lenga-lenga, e enquanto isso, pessoas vão morrendo, né? E lembre-se, o ministro da Educação falou o seguinte, esses dias atrás, não, tem que voltar às aulas, afinal de contas, se morrer 40 mil, é normal, é assim mesmo, as pessoas morrem, né? Ou então o famoso "e daí?" do presidente, que essa vai ser uma frase que já entrou para os livros de história. E daí? E daí que é possível sim reverter essa situação. É necessário, né? Ou seja, não podemos mais seguir adiante com esse projeto ultraliberal, né? O bolsonarismo é um novo, mas é um novo terrível, né? Que inclusive trouxe uma novidade para eles próprios também, que é essa eugenia através do coronavírus. Ou seja, à medida em que só paga esses R$ 600, quando paga, muita gente nem recebeu ainda, né? Força as pessoas a irem para as ruas, para as filas dos bancos, né? Força a gente a querer abrir seus comércios, voltar para a empresa, né? E vejam que você tem, portanto, um embate na sociedade, com uma parte do empresariado que força a voltar, que faz carreata para voltar. Você tem pastores evangélicos também pressionando, afinal de contas querem garantir seus dízimos, né? Então, essa é a situação. Você teve aquela cena terrível lá das pessoas, dos funcionários que foram obrigados a se ajoelhar lá em frente do comércio de Campina Grande, na Paraíba, né? Isso tanto é verdade porque várias pessoas, o sindicato recebeu várias denúncias naquele dia lá, de pessoas várias ligando, dizendo que tinham sido coagidas a fazer aquela cena terrível, né? Ou então, gente, aquela cena também horrível que a gente vê lá em Blumenau, que reabre um shopping, as pessoas vão entrando, um rapaz tocando saxofone. Bom, vejam só as consequências disso, para mostrar que não podemos repetir isso. Nesse mesmo jornal de 30 de abril, vejam aqui a estatística de Blumenau, né? Ou seja, entre o dia 13, que foi a abertura, e 2 semanas depois, cresceu aí 173% os casos de coronavírus lá em Blumenau. Ou seja, não podemos permitir que isso continue,
né? Então, nesse sentido, é o Bolsonaro, ele continua numa boa, né? Ou seja, quando nada de diferente é feito, a política dele que segue adiante, né? Então, é bom lembrar, né? O filho do presidente, né, falou, o 04, aliás, essa denominação dos zeros não é anedota, não é piada da oposição, não. Nós vimos nos discursos do presidente, ele próprio usa, né, chama os filhos de 01, 02, 03, 04, né? E o 04 agora, que agora começa a aparecer, né, no cenário político, ele não é político ainda, mas já está fazendo o seu estrago, né? Fala, peguei e passou. Então ele pega e passa, o pai que não mostra exame, e assim o vírus e o corona vai matando pessoas aqui. Enfim, volto para o final aqui perguntando aquilo lá do começo, né? Quantas pessoas serão necessárias morrer para a gente botar para correr esse Bolsonaro, né? E até onde vai essa banalização das mortes? Nós temos aqui programas na TV que ficam o tempo todo, né, atrás dessa banalização da morte. Seja ele Brasil Urgente da Atena, que fica o tempo todo atrás de mostrando morte, mostrando bandido, né? Cidade Alerta, ou então programa como Polícia 24 Horas, a TV a cabo, né, na Netflix, teve até uma minissérie chamada Bandidos na TV, que é uma minissérie verídica, de um apresentador de TV lá do Amazonas, que depois virou até deputado estadual, que é o Wallace Souza, que depois se descobriu que o cara simplesmente dava dinheiro, né, antecipava dinheiro para policiais para fazer reportagens sensacionalistas, para ele ter sempre o furo de reportagem. Então é isso, gente. Esse é o nosso drama, né? Um país que vive com milhares e milhares de mortes, muito diferente dos países centrais, né? Por isso que aqui parece que a população não se choca. Então, termino aqui perguntando: quantos milhares de mortes serão necessárias para a gente reverter essa situação? Eu paro por aqui. Eu quero ouvir seus comentários. Comentem aqui embaixo. Até a próxima.